Salmo de número 107. Deus colocou no nosso coração uma palavra sobre tormenta. Diz assim: tormenta. Agora diz assim: vencendo as tormentas. Vencendo as tormentas. Salmo de número 107. Esse é um salmo muito interessante. Esse é um salmo que fala de como o Senhor salva de todas as tribulações, de como o Senhor salva de todas as tormentas, de como o Senhor salva de todas as lutas. Uma tormenta não é uma chuva comum, não é apenas uma tempestade. Uma tormenta é uma tempestade de nível elevado, daquelas que vêm realmente com ondas grandes, com chuva forte, com vento muito forte, mas o Senhor livra. Salmo de número 107, eu quero ler com vocês, a partir do verso 28, que diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Algumas versões chamam de tormentas, de todas as suas tormentas. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 tipos de tormentas. Quantos tipos? 3 tipos de tormentas. A primeira tormenta, a primeira tempestade, a primeira batalha, a primeira luta, é aquela que advém de consequências das nossas decisões equivocadas. Coisas que a gente faz, decisões que a gente toma, impensadas, não dirigidas por Deus, não dirigidas pelo Espírito Santo, não alinhadas com a palavra de Deus, decisões que a gente toma em momentos de carnalidade, decisões que a gente toma em momentos de distração. Deus tem me falado muito isso nesses últimos dias, para tomar cuidado com as distrações, porque você tem uma meta, você tem um alvo, você tem um projeto, mas sempre vão aparecer muitas distrações. E se você não se policiar, você vai gastando energia, você vai perdendo força, você vai gastando recursos, seja recursos físicos, recursos espirituais, recursos emocionais, e isso vão te impedindo de chegar na tua meta. Nós precisamos entender que nós temos uma meta, seja ela física, emocional ou espiritual, e a gente tem que agregar coisas que nos elevem, que nos aproximem daquela meta. Claro que enquanto estamos indo para aquela meta, às vezes a gente tem que desenvolver tarefas que são tarefas de manutenção da nossa vida. Elas são importantes, mas sem que a gente perca, sem que ela tome muita energia, sem dar atenção às distrações. Mas às vezes, distraído, nós tomamos decisões que trazem como consequência tormentas. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é um fato. Esse texto nada mais é do que um alinhamento com a lei com Gálatas, a lei da semeadura, ou seja, o que você planta, você colhe. Só que você planta um grão, você colhe uma saca. Quem semeia vento, colhe tempestade. E quantos de nós, inclusive eu, a partir de mim, vivemos tormentas que foram consequência de decisões e atitudes que nós tomamos, em momentos de distração, em momentos de desalinhamento com a palavra, em momentos de desalinhamento com a direção do Espírito Santo. Então, esses tipos de tormenta, eles vêm na nossa vida.
A gente se pega colhendo tempestades porque plantamos vento. Esse é o primeiro tipo de tormenta. Então diga assim: a primeira tormenta é consequência das minhas decisões erradas. Então, para isso, meu irmão, minha irmã, a palavra é que precisamos estar atentos, porque todos os dias, todas as horas, nós temos que decidir. E toda vez que você decide por algo, abrindo mão de outra coisa. Não tem como. É um dos maiores conflitos. É um dos maiores conflitos do adolescente, porque ele quer ser adulto, mas ele quer ser criança. É um dos maiores conflitos, porque todos nós queremos as benécias de algo, mas sem ter as obrigações daquilo, os deveres. Só que toda benécia traz deveres. Então eu tenho que sempre abrir mão de algo. Para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje, a gente teve que abrir mão de estar em casa, de estar confortavelmente no nosso lar, de ter saído talvez. A gente abriu mão. Não tem como eu estar lá e estar aqui. Não tem como fazer isso e fazer aquilo outro. Não tem como. Eu vou ter que abrir mão. Então a direção que a gente tem é que precisamos estar atentos. Diga para o seu irmão assim: cuidado com as distrações. Diga para outro: cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. As distrações existem, né? Nós temos aqui alguns adolescentes, jovens, que estão focados em prestarem alguns concursos, e as distrações aparecem todos os dias. De ao invés de estar estudando, está mexendo no celular, está vendo uma série. São distrações. Essas coisas são ruins por si só? Não. Mas se a tua meta é outra, isso é uma distração que vai te atrapalhar. Então cuidado com as distrações, porque no meio das distrações a gente pode semear vento e colher tempestade. Amém? Segundo tipo de tormenta que a gente pode ver aqui é o tipo de tormenta levantado pelo inferno. Diga assim: tempestade levantada pelo inferno. Ela existe. Ela existe. Eu não estou nem falando do propósito de Deus, mas eu estou no propósito de Deus que Deus tem nessas tormentas, mas elas existem. A Bíblia diz em Mateus 4 que o diabo, então o Espírito Santo do Senhor leva Jesus ao deserto, e lá ele é tentado. Quem é que tenta? O inimigo. Era um momento, existia um propósito de Deus, existia, mas eu estou falando da ação maligna contra. O livro de Jó fala, por exemplo, que num belo dia em que os filhos do Senhor, Benai e Elohim, estavam indo ao céu, foi também Lúcifer. E Deus pergunta para Lúcifer: tem visto meu filho Jó, homem íntegro? Aí ele diz assim: mas também ele tem tudo. E o Senhor fala para ele: pode tirar tudo dele, só não toca nele. Quem é essa tempestade? E aí na terra Lúcifer vem, e o texto diz que mal chega um avisando: olha, estava assim, caiu uma tempestade, veio um vendaval, e os seus filhos estavam reunidos, ele morreu. Logo em seguida os camelos, logo em seguida as ovelhas, uma coisa atrás da outra. Jó não teve nem tempo de viver o luto, porque foi uma perda em cima da outra, uma perda em cima da outra, uma perda em cima da outra. Que tempestade é essa? Essa é uma tempestade levantada pelo maligno. Inúmeras vezes a gente está ali na rota, caminhando, e o maligno levanta uma tempestade. É uma enfermidade que a gente não está entendendo, é uma luta contra uma enfermidade que rouba a energia da gente, é uma perda, é um acidente com o carro, sei lá, alguma coisa que rouba os recursos, rouba a energia física, energia emocional e energia também material, e você se vê no meio daquela tempestade toda. É uma atitude que um filho, uma filha teve e que traz aquelas consequências, e você se vê aquilo, a ação do maligno ali agindo. É uma tempestade, é uma tormenta de ação maligna.
e a gente se pega no meio daquele olho do furacão. E a gente tem que estar atento, porque elas existem. Elas existem. Então a primeira tempestade, a tormenta é a tormenta que é consequência das nossas decisões erradas. Amém? Diga comigo, consequência das minhas decisões erradas. Diga, das minhas decisões erradas. A segunda, tormenta, ação maligna. Terceira tormenta. Terceiro tipo de tormenta é o tipo de tormenta que Deus permite, e a gente está certinho no propósito de Deus, e aquilo acontece naturalmente, porque a vida tem as suas próprias lutas. A Bíblia fala em Atos, se não me engano, Atos 20, de quando Paulo está indo para a Itália, Paulo está indo para Roma, ele vai para lá para se apresentar para o governador, para o imperador. E aí no meio disso, enquanto ele está indo, tem hora que o navio tem que ir costeando para se livrar de um tipo de vento, tem hora que o navio tem que ir à proteção de Creta, diz assim, até que de repente o navio é pego por um vento chamado Euroaquilão, que pega aquele navio e que gera uma tempestade, parecia que todo mundo ia morrer, até que Deus fala com Paulo, e diga assim, fala para os homens comerem, porque essa tempestade não é para a morte. E aí Paulo chega para toda a tripulação e diz, olha, voltem a fazer o que estão fazendo, porque nem um fio do cabelo de vocês vai se perder. O navio naufraga, existe um naufrágio, e aí eles vão para a ilha de Malta, e na ilha de Malta Paulo é usado poderosamente para pregar, para trabalhar ali. Tempestades que nos pegam na rota da vida, tempestades naturais, tormentas naturais, porque a gente está navegando, e essa navegação é uma navegação que encontra mar de almirante, mas encontra também momentos de tormenta. A gente vai ver isso, a gente vai ver quando os discípulos estão no mar da Galileia, um mar de dimensões e de salinidade, de dimensões, melhor dizendo, muito parecida com a nossa laguna de Araruama, e eles estão lá, e Jesus está dormindo no barco, e de repente entra um sudoeste, que começa a levantar ondas, a tempestade, uma tormenta que surge no meio da navegação. Tormentas que fazem parte da vida, e que nós saímos dela mais fortes, mais experientes, mais hábeis, mais maduros. 3 tipos de tormenta. Primeira tormenta, vamos lá? Tormenta de consequências de decisões erradas. Vamos? Consequência de decisões erradas. Segundo tipo de tormenta, tormenta de ação maligna. Terceiro tipo de tormenta, tormentas naturais da vida. Todos nós passamos por todas elas. Essas da vida, a gente não tem como impedir, fazem parte. Eu conversava ali com a Nathalie, um momento antes do culto, ela está no 5º ano, e a gente falava sobre os momentos, né? E aí eu brinquei com ela e falei assim, fica tranquila, daqui para frente vai melhorar. Mas existe a tormenta do 5º ano para o 6º ano, é o rito de passagem, mais professoras, mais disciplinas, a gente tenta preparar os filhos, a escola tenta preparar, mas é uma passagem. Depois a gente tem aquela quando chega no 9º ano, a gente tem, bom, agora eu vou para o ensino médio, mas existe aquela tormenta de passar
né, para o ensino médio. Existem tormentas da vida natural. Existe aquela tormenta natural da adolescência, do primeiro namoradinho, da primeira namoradinha, da juventude, da investida, e do outro, da outra, não querer, não ser a hora, entender que não é uma tormenta, porque a gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com aquele sentimento de que parece que a gente foi rejeitado, e é um direito da pessoa. Quantas tormentas de rejeições nós vivemos? Vivemos porque acharam que a gente não estava pronto para aquele esporte, para aquela tarefa, para aquele lugar. São tormentas naturais da vida, que vão nos dando estrutura. Tormentas que parecem para a gente, quando a nossa mãe diz não, quando o pai diz não, é uma tormenta, mas por que não? É necessário essas tormentas, elas nos dão estrutura emocional, estrutura física. Conversávamos em algum momento do nosso encontro de homens, eu lembro de uma conversa que eu não estava muito bem envolvido, mas eu peguei assim do Geraldo, né, falando sobre como começar, e aí a perda, quando a gente começa perdendo, né, Geraldo? A gente começa perdendo, e aí beleza, começou perdendo, a gente já vai aprendendo, a próxima quando a gente ganhar, ou seja, essa perda, essa decepção, traz essa estrutura emocional, são tormentas naturais que a gente não tem como impedir, todos nós vamos passar. Depois vem a tormenta profissional, o início no mercado, como é que a gente começa, como é que a gente é aceito, a grana que a gente tanto objetivava e de repente, quando ela chega, parece que é tão curta, as responsabilidades, existem tormentas da família, do casamento, essas a gente não tem como impedir, mas todas elas nos fortalecem. Existem as tormentas do maligno, que também a gente não tem como impedir, porque ele se levanta, e ele só se levanta porque a gente está incomodando, em alguma forma a gente está incomodando, e elas vêm, e vêm como dados inflamados, e vêm como coisas que a gente não entende, são tormentas. A única que a gente consegue impedir são as tormentas de consequências erradas, de decisões erradas, essa a gente consegue impedir, estando mais atento, a gente consegue diminuir. 3 tipos de tormentos, todos nós já passamos por todas elas em algum momento, e vamos passar ainda, e ainda vamos vivenciar, mas o foco da palavra que Deus colocou no meu coração hoje não é só falar de tormentas, mas é falar da vitória sobre as tormentas, sejam elas consequência de atitudes erradas minhas, sejam elas tormentas que o maligno levanta para tentar me impedir de algo, sejam elas tormentas naturais da vida que eu vou ter que passar. Quando eu olho para esse texto, e ele me diz assim, no verso 28, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. O que Deus traz para a gente hoje? E se você pegar o texto um pouquinho antes, bem legal isso, o verso 27 diz assim, ó, andavam cambaleando como ébrios, e perderam o tino. Você pegar o verso 26, ele vai, subiram aos céus e desceram até os abismos, e no meio das suas angústias, desfaleceu-lhes a alma.
No meio da tormenta, tem hora que parece que não vai passar, tem hora que parece que não vai acabar, independente se é A, B ou C. Quando a gente está ali no olho do furacão, a coisa é horrível. E aí eu quero te falar sobre 3 coisas. Independente se a tormenta veio porque eu decidi alguma coisa errada, por ação do maligno, ou uma tormenta natural da vida, existe um caminho que eu posso te dizer de 3 passos. Vamos lá? Amém? Primeiro passo: paciência e perseverança. Toda tormenta passa, toda ela passa. Diga para o seu irmão assim: PP. Diga aí, PP. Paciência e perseverança. No meio da tormenta, o navegador experiente mantém o curso e mantém máquinas à frente, avante, sem forçar, porque vai passar. Sustenta aí o timão, sustenta o leme e vai. PP, paciência e perseverança. Vai passar, meu irmão. Quantas outras já passaram? Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente está no meio delas, parece que a gente vai. Olha o texto aqui, ó. Olha o que o texto diz. Virou aqui, a minha folha virou. Subiram até os céus, verso 26, desceram até os abismos, e no meio das angústias, a alma desfalecia, aperto no peito, angústia, incerteza, medo, desejo de entrar num buraco na terra, de ir para outro planeta, de fugir. Olha o verso 27, cambaleavam como ébrios e perderam todo o tino. Nessa hora parece que não vai passar, parece que a gente vai ser consumido, mas eu vim aqui para te dizer que você não foi consumido pelas tormentas que você viveu até hoje, e não será consumido pelas tormentas que ainda virão. PP, perseverança e paciência, porque passa. Diga para o teu irmão: passa, meu irmão, passa sim. Segunda coisa, está no texto. Então, na sua angústia, naquela angústia que parecia que a gente ia sucumbir, clamaram ao Senhor. No meio da paciência e da perseverança, se você tem energia, clame. Independente se a tormenta é A, B ou C, clame. Diga para o seu irmão: clame, peça, interceda, quebrante o coração, rasgue o coração, clame, porque Deus escuta. O clamor é algo poderoso. Clame, está com angústia, clame, está com dor, clame, está sem direção, clame, está achando que vai morrer, clame, a chuva está forte, clame, porque, terceira coisa, e Ele os livrou de todas as suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Jesus estava dormindo, os discípulos disseram: mestre, tu não se importa, nós vamos perecer. E o Senhor levanta e dá uma ordem: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e a bonança vem. PP, paciência
e perseverança, clamor, certeza de que o Senhor, o teu Deus, é poderoso para acalmar toda a tempestade e fazer cessar toda a tormenta da sua vida. Amém? Mas não termina aí não. Verso 20 diz assim, verso 30, então se alegraram com a bonança. Sempre tem uma nova experiência de bonança depois da tormenta. E olha o que diz: e assim os levou ao desejado porto. Seja uma tormenta doida, consequência de um erro bobo, besta nosso, seja uma tormenta que o capeta se levantou, seja uma tormenta natural da vida, quando Deus estabelece um porto para a gente chegar, Ele nos leva até lá. Ele nos leva até lá. Ele nos leva ao porto. No final da história, o inimigo é envergonhado, porque Jó não amaldiçoou o Senhor, glorifica o Senhor, e no final ele entra como intercessor, e no final ele conhece Deus ainda em maior profundidade, e no final ele tem o dobro de tudo que ele possuía no início. No final da história, a tempestade derrubou a nossa casa, mas o alicerce ficou, e a gente levanta uma casa mais bonita, mais suntuosa, e a glória do segundo templo é melhor do que o da primeira. No final da história, a gente sai mais forte, a gente entra para o sexto ano, a gente entra para o primeiro ano do ensino médio, a gente entra na fase do trabalho, a gente entra e entende que aquela pessoa que nos rejeitou não era para ser nossa mesmo, não era aquele relacionamento, mas no final eu chego no ponto e encontro a pessoa certa, e a pessoa certa me encontra como pessoa certa. Isso tudo é maravilhoso. Essa coisa é a certeza de que o ponto que foi estabelecido, independente das tormentas, eu chegarei lá. Você pode aplaudir Jesus? Você chegará lá. Verso 31 e 32 fecham tudo isso, porque diz que o final dessa história é um final de gratidão e louvor. Irmãos, a Bíblia fala de um momento em que os inimigos de Israel vêm, e eles vêm para capturar o profeta. E o moço do profeta olha para o profeta e diz para ele assim: está ruim para a gente, olha o exército que está aí. São duas passagens que eu gosto muito dessa coisa de batalha, depois vocês pegam lá para ver. É a passagem de quando os soldados de Eli, os soldados fugiu o nome do rei agora, Acabe. Os soldados de Acabe vão buscar Elias, isso. E aí Elias está lá sentadinho. Depois você joga no YouTube para tu ver o vídeo que tem, que é bem legal. E Elias está lá sentadinho no meio do deserto, Elias sentadinho com Eliseu. E eles chegam lá e dizem: ali, 50 soldados, um líder de 50 homens, viemos te buscar e tal. Elias está preocupado pra caramba. Aí ele diz: Deus, se eu sou o profeta do Senhor, desce fogo. E aí o fogo consome. Aí chega a notícia lá: os caras não voltaram não, manda mais 50 em um outro comandante. Aí ele vai lá, chega Elias, e Elias está lá preocupado.
Senhor, se eu sou profeta do Senhor, aí o fogo consome. Aí chega a notícia lá, só ficou a cinza. Aí o próximo que vai vir já chega diferente. Elias, sei que tu és homem de Deus, tenha misericórdia dessas vidas aqui e tal. E aí Deus fala para Elias, vai com eles. E o outro momento é o momento em que o profeta está e o aprendiz profeta, o discípulo dele, diz, está ruim para a gente. Aí o profeta diz assim, Deus, abre os olhos dele, para que ele veja quantos estão conosco. E aí quando ele abre os olhos, ele vê a multidão. Eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez você olhe para mim e diga assim, eu estou vivendo uma vida, um momento bom da minha vida, eu estou sem tormenta nenhuma, inclusive vim aqui na igreja hoje, inclusive separei o domingo, inclusive tem vindo aqui, eu estou vivendo um momento muito bom. Glória a Deus. Nos momentos bons a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se distrair e tomar decisões erradas. Mas mesmo nos momentos bons, tormentas virão, porque elas fazem parte da vida. E aí naquela hora os olhos do aprendiz é aberto e ele vê quanta gente tinha com ele. Mas se você está passando por tribulação, eu vim aqui como profeta do Senhor para te dizer que os anjos do Senhor estão com você, que os anjos do Senhor estão te guiando, que os anjos do Senhor estão te guardando no meio desse olho do furacão, que os anjos do Senhor te sustentam. Mas acima de tudo isso, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E tem hora que parece que a gente está cercado mesmo, a tormenta nos cerca, a tempestade nos cerca, as dores nos cercam, como a gente falou, a alma parece apertada, angustiada, sabe, parece que a gente vai morrer, parece que a nossa alma vai desfalecer, parece que a gente está sem direção e anda como ébrio. Mas eu vim aqui para te dizer que nada disso vai te consumir, pois o Senhor guerreia as tuas guerras e estabelece a tua vitória. Fecha os teus olhos, por favor. Qual é a tua batalha? Qual é a tua luta? Ou talvez o momento bom que antecede uma luta. O Senhor está contigo. Tem hora que parece que você está cercado, Ele estabelece a vitória sobre a tua vida.